Senhor, é o que nós oramos e nós te agradecemos, em nome de Jesus, teu Filho, desde agora e para sempre, amém, e amém. Louvado seja o nome do Senhor. As nossas crianças irão subir ao segundo piso, e aproveitando o momento que você se encontra ainda de pé, eu gostaria de ler um texto bíblico que está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, e eu gostaria de apenas ler o versículo de número 8, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, Atos escrito pelo médico amado Lucas, o mesmo autor do Evangelho que carrega o seu nome. Atos capítulo de número 1, versículo de número 8, é o texto que nós iremos ler, e aqui iremos trabalhar um pouco nos minutos que temos para que falarmos acerca do que Deus colocou no nosso coração. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1, versículo de número 8, eu vou ler na versão King James, revista e atualizada, da King James atualizada. Talvez você leia na versão revista e corrigida Almeida, na Nova Almeida, e pode haver alguma diferença de alguma palavra aqui, mas é só por questão de opção de texto que foi escrito, mas não traz nenhuma dificuldade na nossa compreensão, ok? Atos capítulo 1, versículo 8, todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: contudo recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Amém. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso. Aliás, a Bíblia é o livro mais relevante para o cristianismo e, por que não dizer, para toda a humanidade. A Bíblia, ela é a divina revelação de Deus para os homens. Deus escolheu dentre muitos homens 40, um pouco mais de 40 autores que compuseram esses textos que nós temos hoje nas nossas mãos, aglomerados dentro desse volume, a qual nós damos o nome de Bíblia, porque a palavra Bíblia vem do grego livros, exatamente é isso que significa a palavra Bíblia. Livros é um conjunto de livros que está reunido, que está organizado teologicamente, para que nós possamos entender qual é o plano de Deus. Assim como um governo tem as suas leis que regimentam, que norteiam a sua maneira cultural, a sua maneira política, social, geopolítica, assim nós temos a palavra de Deus. Assim como nas nações têm a sua constituição que rege, as leis fundamentais, nós temos a bússola da nossa alma, que é a palavra do Senhor. E quando nós olhamos aqui para o livro de Atos dos Apóstolos, o livro de Atos dos Apóstolos, ele é um livro muito interessante, porque embora ele seja escrito pelo mesmo autor, o médico amado Lucas, ele traz uma dinâmica e uma perspectiva do reino um pouco diferente, um pouco diferenciada do Evangelho. Embora o autor Lucas ele escrevesse para a mesma pessoa, o seu amigo, nós não sabemos qual era o nível de amizade que Lucas tinha com o Teófilo, mas a palavra Teófilo significa amigo de Deus. É uma junção de duas palavras do grego, teo, que é Deus, e filos, que é amigo de Deus. E realmente esse homem, ele era um verdadeiro amigo de Deus, porque a ele foi endereçado tanto o Evangelho, não era apenas para ele, mas prioritariamente foi escrito para ele, e também nós fomos contemplados com a palavra de Deus. E quando nós olhamos também para o livro de Atos, nós vamos ver uma dinâmica, uma perspectiva um pouco mais poderosa acerca do reino de Deus. Aqui em Atos dos Apóstolos nós vamos ver profecias se cumprindo, nós vamos ver a ação efetiva da igreja nos seus primórdios. A igreja estava nascendo, a igreja estava começando a balbuciar as suas primeiras palavras, a igreja estava ainda ganhando os seus contornos, as suas dimensões,
e Atos dos Apóstolos está registrado então alguma das muitas ações que homens de Deus fizeram em nome do Senhor. Atos dos Apóstolos tem exatamente 28 capítulos, e esses capítulos são recheados de histórias surpreendentes. Quando nós lemos, se alguém quer uma mensagem entusiástica, se alguém quer uma mensagem que possa empolgar a nossa alma, esse é o livro de Atos dos Apóstolos, que nos conta histórias maravilhosas, irmão. E não são apenas histórias no sentido de fábulas, histórias poéticas, histórias contadas, mas verdadeiramente foram fatos que aconteceram. Atos dos Apóstolos significa, a palavra atos vem do grego praxis, que significa ação. É isso que significa ação dos apóstolos, governados pelo Espírito Santo de Deus. E logo no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, nós vamos ver um versículo que nós costumeiramente lemos quando nós falamos sobre missões, quando nós falamos sobre missões transculturais de modo geral. E o versículo de número 8, ele tem algumas características, tem algumas informações muito importantes para a nossa vida. Talvez você já tenha tido a oportunidade de ler Atos dos Apóstolos algumas vezes, e eu também já tive, posso confessar para os irmãos que já tive a oportunidade de ler Atos dos Apóstolos por algumas vezes, porque aqui nós encontramos a origem de algumas igrejas, aqui nós encontramos alguns missionários surgirem, brotarem, algumas obras missionárias que foram realizadas, alguns feitos, conversões, nós vamos ver milagres. Irmãos, aqui nós temos verdadeiramente algo muito especial para a nossa alma. E quando nós então nos deparamos com o versículo de número 8, palavras de nosso Senhor, vai dizer: contudo recebereis poder. E eu gostaria, irmãos, de aqui destacar algumas coisas dentro do tema do culto hoje. Eu gostaria de prosseguir dentro desse tema e dar um tema pessoal para essa mensagem que nós vamos aqui ministrar. O que nós precisamos para concluirmos a obra da pregação do Evangelho? O que nós precisamos para concluirmos a obra da pregação do Evangelho? Nós sabemos que a igreja, de modo geral, não a igreja local, não a igreja nacional, mas a igreja de modo geral. E quando eu falo a igreja, eu estou falando dos crentes, independentemente de qual seja a denominação. Isso é algo que foge da questão denominacional, porque a palavra de Deus é para todas as pessoas. E quando nós falamos em concluir a nossa missão, a nossa tarefa de pregarmos o Evangelho, nós sabemos que tem um significado, uma importância muito grande, porque nós falamos sobre o arrebatamento, nós falamos sobre a segunda volta de Jesus, nós falamos sobre a vinda eminente de Jesus. Mas alguns fatores, irmãos, na Bíblia nós encontramos que não podem passar desapercebidos nos nossos olhos, que nós precisamos pregar o Evangelho. O próprio Jesus vai dizer no Evangelho segundo escreveu o seu Mateus, no capítulo de número 25, eu não sei propriamente, não me recordo agora de memória o versículo, mas Jesus disse que e quando este Evangelho do reino for pregado em todo o mundo, em testemunho de mim, então virá o fim. O Evangelho do reino precisa ser pregado em todo o mundo, para que todas as pessoas tenham a oportunidade de ouvir esse nome que é sobre todo nome, o nome maravilhoso de Jesus Cristo, o nome que salva, o único nome, irmãos, um único ser, uma única pessoa que tem o poder de salvar o homem, não somente das mazelas da vida, mas tem o poder de tirar o homem e livrá-lo da perdição e trazê-lo para o seu reino, para que futuramente nós possamos viver no reino vindouro de Cristo, exaltando o bendito nome do Senhor. O Evangelho, irmãos, é algo maravilhoso. A palavra Evangelho vem do termo grego evangelismos, que significa exatamente boas mensagens. É uma palavra que tem um semantismo
muito profundo, um pouco até complexo, mas muito profundo, e basicamente nós poderíamos resumir que é exatamente isso: boas mensagens de salvação, porque foi para isso que Jesus veio. Jesus não veio para condenar a humanidade, porque a humanidade já está condenada. A humanidade se autocondenou diante da rebelião do primeiro homem, quando eles estabelecem ali o princípio da desobediência. Quando nós olhamos um exemplo em Gênesis, nós vamos ver ali o período da inocência antes da queda, o período da consciência e tudo aquilo que a consciência do homem trouxe por meio da sua desobediência. Mas Deus traçou um plano para salvar toda a humanidade, e este plano, irmãos, foi cunhado, foi elaborado no escritório de Deus, com a pessoa de Jesus Cristo e também com a participação do Espírito Santo. Nada foge do controle de Deus. Deus tem o que nós chamamos de presciência. Deus sabe de todas as coisas. É fato de nós que somos seres humanos, pela palavra, que Deus sabe de tudo, e Deus tem o controle de tudo. Você pensa que quando o homem desobedece, você pensa que Deus ficou assim, desesperado, se descabelando? Olha, e agora o que fazemos para reconectar o homem, irmãos? Já estava dentro do plano de Deus. Deus já havia planejado a redenção de toda a humanidade, algo que nós naturalmente não conseguimos compreender, porque nós ainda somos naturais, ainda temos uma mente ainda terrena. Paulo disse que em parte nós conhecemos, mas em parte nós profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então nós o veremos, o conheceremos plenamente. A carne que nos limita de compreender os mistérios do reino de Deus, esta carne será tragada pela vitória do Calvário de Jesus. Atos dos Apóstolos é um livro maravilhoso, e nós precisamos entender que a pregação do Evangelho precisa ser concluída. Quando Paulo disse, em escrevendo para o seu filho na fé, Timóteo, ele vai dizer: olha, Timóteo, combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já me está preparada a coroa da vida, não somente a mim, mas todos quanto amam a vida do Senhor. Paulo estava falando que ele terminou a carreira dele. Paulo teve o seu tempo de longevidade, teve o tempo operante de seu ministério, mas não que Paulo estava dizendo que a obra do Evangelho cerrou-se ali. Pelo contrário, Paulo lhe deixou ensinamentos para Timóteo, Timóteo deixou ensinamentos para a igreja, e esses ensinamentos, em pleno 2024, nós temos ele bem próximo de nossas mãos, e podemos examinar as Escrituras. A palavra de Deus é algo maravilhoso, e quando nós olhamos então para Atos, nós vamos perceber que nós precisamos de algumas coisas para concluir esta tarefa, para terminarmos de fato e para pregarmos o Evangelho do Reino. Jesus, ele limitou aqui alguma ordem. Jesus disse: olha, vocês preguem, começando em Jerusalém, depois vão em toda a Judéia, Samaria. Você sabe que Jerusalém e Judéia foi por causa da divisão das tribos, reino do sul e reino do norte. Samaria era a capital de um reino, Jerusalém era a capital de outro reino, mas todo aquele povo originalmente são irmãos, são todos hebreus, são todos judeus, mas por causa da divisão das tribos houve essa separação. Mas Deus ama todas as pessoas, Deus ama publicanos, Deus ama gentios, Deus ama samaritanos, Deus ama a sua própria nação. Ou seja, Deus, ele não faz acepção de pessoas. Mas dando continuidade àquilo que nós estamos tratando, eu gostaria de dizer que a primeira coisa, não é no sentido que eu vou dar ordem, não significa na ordem de importância, aquilo que é mais relevante ou menos relevante, não é isso, é só para a gente poder organizar melhor teologicamente o nosso pensamento.
Mas dentro desse próprio texto que nós acabamos de ler aqui de Atos, capítulo de número 8, capítulo de número 1, versículo 8, que nós precisamos, irmãos, para concluirmos a obra da pregação do Evangelho, nós precisamos de poder. Nós precisamos de poder, irmãos. E a igreja, ela não pode se achar que nós vamos conseguir fazermos no poder da persuasão de nossas palavras. Nós precisamos do poder do Espírito Santo. Jesus diz: mas recebereis poder. Algumas traduções está virtude, mas a palavra mais correta é poder, porque a palavra poder aqui, ela foi traduzida do termo grego dínamos. Dínamos. Tem algumas pessoas que falam dunamis, mas a pronúncia é dínamos, não tem U. Para ter U no grego tem que ter ditongo, e aqui não tem ditongo. Vai ser uma questão linguística apenas, mas é dínamos. O grego moderno hoje mudou, a palavra dínamos, o D não tem som de D, tem som de Z, do grego moderno, mas a pronúncia do grego koiné é dínamos. A palavra dínamo significa exatamente isso: poder, capacitação que alguém recebe para fazer alguma coisa que ele naturalmente não pode fazer. É a capacitação de nós fazermos alguma coisa que naturalmente nós não podemos fazer. Irmãos, quando nós olhamos, e prova disso é só você seguir o texto de Atos, capítulo de número 3, quando nós chegamos no exemplo em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, nós vamos ver ali contando sobre a cura de um paralítico, de um aleijado, que ficava na porta chamada Formosa. Agora aqui Pedro e João estão subindo para a hora da oração, para buscarem ao Senhor, e ali eles encontram um mendigo, um aleijado, que tinha autorização do governo romano para naquela porta, no lugar de fluxo de pessoas, ficar ali pedindo esmolas para conseguir se sustentar, para prover das esmolas o sustento de cada dia. Mas naquele dia, irmãos, aqueles homens subiam para a oração, e aquele homem que estava ali há mais de 38 anos, esperando ali uma esmola, ele não imaginava que ele ia receber a maior de todas as dádivas, e ele ia ser abençoado com o primeiro milagre depois da vinda do Espírito Santo, porque Pedro e João vão para a hora da oração, encontram aquele homem que estava ali desde nascença, aleijado na porta chamada Formosa. Todos os dias colocavam aquele homem ali para pedir esmola, talvez um parente, um familiar, um amigo. E Pedro e João contemplaram aquele homem, sentiram misericórdia daquele homem, porque o homem lhe pede alguma coisa e ele diz: olha, nós não temos ouro e nem prata. Mas Pedro e João não ficaram apenas no campo da misericórdia, eles colocaram em prática aquilo que eles receberam quando estavam ali naquele cenáculo, quando o Espírito veio sobre eles, e eles foram cheios do poder do Espírito Santo. Um homem que era aleijado de nascença, um homem que até nos dias de hoje, se levassem ele no melhor médico especialista, num ortopedista, num traumatologista, não conseguiria solucionar o problema daquele homem. Mas Pedro e João, dois pescadores, não eram médicos, não eram especialistas, não eram rabinos, não eram pessoas simples. Eles subiram à hora da oração e disseram: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Aquele homem, irmãos, a Bíblia diz: sabe o que ele fez? Ele levantou cambaleando, ele ficou com uma perna ainda meia rascando para entrar. Aquele homem deu um salto e entrou no templo, dando glória
Santo. Existe uma diferença em autoridade e poder. O termo para autoridade do grego é exousia. Exousia significa autoridade, no sentido de receber a autorização. A palavra dínamos do grego significa capacitação para fazer aquilo que nós não temos naturalmente capacidade de fazer. A autorização, ela te dá condições para você ir até um lugar e chegar ali. Um exemplo, quando Paulo, em Atos capítulo de número 9, quando Paulo vai para a cidade de Damasco, para levar as que ali professavam a fé em Cristo, subjugados a Jerusalém, Paulo ele pede o quê? Uma carta, uma autorização para levar aqueles homens para a prisão. A carta, a exousia, te dá autorização para passar por uma porta, mas o poder, ele arranca as paredes do lugar, e mesmo se elas não se abrirem, você vai passar, porque é o poder do Espírito Santo de Deus. Quer prova disso? Paulo e Silas. Atos dos Apóstolos capítulo 16. Paulo chega ali naquela cidade, na cidade de Filipe, que era uma comarca do distrito que pertencia aos homens de Roma. Paulo chega, prega a palavra e faz toda aquilo que nós conhecemos, que está lá em Atos. Só que Paulo, ele está pregando e os romanos chegam: olha, o que eles estão pregando aqui não é compatível com os nossos costumes romanos. Paulo é preso, açoitado, jogado no cárcere inferior, amarrado, pés e mãos, com uma cadeia, com guardas, olhando a porta. E por volta da meia-noite, mais ou menos, talvez um pouco para mais, um pouco para menos, aqueles homens desorientados, depois de uma surra no escuro, no lugar úmido, cheio de ali talvez ratos, toda sorte de problemas ali, mas aqueles homens começam a cantar. O ato de cantar no sofrimento já é algo sobrenatural, e eles começam a louvar, a cantar ao Senhor. E a Bíblia diz que de repente, sobre aquele lugar veio um grande terremoto. Você já viu terremoto? Nós estamos num lugar que é chamado a Zona de Fogo. O Japão é considerado a Zona de Fogo porque é o país que mais acontece abalos sísmicos. E grandes terremotos causam grandes destruições. Só que quando nós lemos Atos 16, nós vamos ver que um terremoto é como um chaveiro. Vai lá e abre a porta. Por favor. Meus servos, o meu Deus, terremoto falando, o meu Deus me mandou aqui para abrir, é só para abrir a porta, não é para derrubar a cadeia, não é para matar ninguém, só vim abrir, eu sou o porteiro. O terremoto foi o porteiro de Deus, para abrir a porta, para que Paulo e Silas saíssem. Que terremoto é esse? Que não derruba uma vida, que não quebra uma porta, que só liberta. Que terremoto gentil, abre as trancas das cadeias, abre as portas, e aqueles homens saem dando glória ao nome do Senhor. E a salvação, um terremoto que gera salvação, ao contrário, os terremotos naturais geram destruição e morte, mas o advindo de Deus, que é algo sobrenatural, em vez de causar morte, causa vida, em vez de causar caos, traz poder e milagre para o nome do Senhor ser glorificado. Nós precisamos de poder. O apóstolo Paulo, ciente dessa informação, quando ele escreve, o pastor leu aqui Efésios, só que Paulo escreve em Efésios capítulo 6, ele vai dizer: olha, irmãos, as nossas lutas não é contra a carne nem contra o sangue, mas senão contra hostes e principados da maldade que atuam nas regiões celestiais. Portanto, meus irmãos, revestimos de toda a armadura de Deus, o capacete da salvação, a couraça da justiça, a espada do Espírito, que é a palavra, calçando os pés da preparação do Evangelho, e depois de haverem feito tudo isso, permaneceis firmes. Nós precisamos de poder, porque a luta que nós estamos travando, o nosso arqui-inimigo, o nosso
intimidade. Por isso que nós precisamos de poder. E o poder do Espírito. O poder do Espírito. Quando você se coloca de joelho, quanto mais, irmãos, nós nos humilhamos, quanto mais nós nos dobramos, mais Deus nos abençoa. A estratégia dos grandes generais, como Alexandre o Grande, que era grande só no nome, não na estatura, mas demonstrou a sua humildade à beira de sua morte. Alexandre o Grande inventou, criou, desenvolveu técnicas de guerra, mas ele não venceu para sempre. Teve um dia que Alexandre o Grande, por uma inveja de seu comandante, ele foi assassinado. Ele tombou, mas a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores. Nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E o apóstolo Paulo vai dizer que ele nos conduz em triunfo. Nos conduz em triunfo. É de vitória em vitória. Irmãos, nós nunca vamos perder uma guerra se nós tivermos Jesus como guia de nossa alma e debaixo do poder do Espírito. Nós precisamos de poder, porque a luta que nós estamos vivendo, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos nos noticiários, é apenas a ponta do iceberg. As ideologias de gênero, irmãos, tudo isso não é forjado na cabeça de um homem, mas vem da mente macabra de Satanás e seus asséculas, que usa os seus peões para disseminar contenda, para disseminar heresia, para disseminar o mundanismo no coração das pessoas. Mas uma igreja que tem o poder do Espírito, ela consegue discernir quando é algo do maligno, e sabe para onde ela vai? Ela vai para a oração. Quando nós lemos em Atos, se eu não me engano, capítulo 15 ou capítulo 12, se eu não me engano, 12, vai falar, se eu não estou enganado, vai falar que Pedro foi preso junto com Tiago. Tiago é morto ao fio da espada. Pedro ia ser morto no outro dia. E ali, sabe o que a igreja faz? Reunida na casa de Maria, mãe de João Marcos, o povo de Deus poderoso vai para o pó, vai orar. O povo se ajoelha e começa a orar. O mesmo milagre que aconteceu com Paulo e Silas acontece ali. Ou seja, o mesmo milagre que acontece ali, posteriormente acontece com Paulo e Silas. A igreja precisa de poder. A igreja precisa da capacitação do alto. Você já orou por alguém enfermo? Você já orou por alguém que está possesso por espíritos malignos? Irmãos, nem a ciência, nem Freud consegue explicar as mazelas da alma. Nem Freud consegue explicar, nem C.S. Lewis consegue explicar as mazelas da alma do homem. Mas Deus que conhece o homem de por frente e por trás. Davi, compondo os salmos, ele vai dizer: Senhor, para onde me irei da tua presença? Se eu fizer minha cama aí nos céus, aí é tua habitação. Se eu me esconder no mais profundo da terra, aí tu estás. O Senhor me cerca por frente, o Senhor me cerca por trás. O Senhor verdadeiramente é maravilhoso. Eu não posso explicar, mas o Senhor me contempla as minhas entranhas. Verdadeiramente o Senhor nos conhece antes de sermos gerados no ventre da nossa mãe. O Senhor já nos conhecia. Hoje um homem com toda a tecnologia para descobrir o sexo de uma criança no ventre da mãe, ele tem que esperar uma certa maturação do feto. Mas Deus, antes mesmo de
ia haver ali a conjunção carnal. Deus já sabia se era homem, se era mulher, quem vai ser, porque Ele conhece tudo. A igreja precisa do poder do Espírito. Irmãos, quem somos nós para fazermos uma obra tão gloriosa? Lembra da história de Neemias? Quando Neemias ele é visitado pelo seu primo Ramã, ali na fortaleza de Suzã, e ele se compadece dos seus, e ele vai para reconstruir. Irmãos, quem era Neemias para fazer uma grande obra? Mas Neemias deixou muito claro, dizendo: e a mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor está sobre mim. A mão do Senhor. Ele enalteceu a Deus. Ele sabia que ele não tinha condição, ele não tinha sabedoria, ele não tinha os recursos para fazer, mas em Deus nós podemos fazer coisas maravilhosas, desbaratarmos exércitos. Nós podemos, no nome de Jesus e debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Atos é um livro maravilhoso, que conta ações miraculosas de que como Deus opera. A história da igreja primitiva, os pais da igreja, Tertuliano, tantos outros pais da igreja, constaram na história da igreja. A igreja contemporânea, a igreja moderna, está repetindo, reverberando estas mesmas informações de que nós precisamos do poder do Espírito Santo para conseguirmos edificarmos esta grande obra. Que obra gloriosa! Que obra gloriosa que nós estamos fazendo! Mas é debaixo da autoridade, é debaixo do poder do Espírito. A segunda coisa que nós precisamos para concluirmos essa grata missão de fazermos a obra da pregação do Evangelho, nós precisamos da presença de Jesus. Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28. Jesus ele faz uma promessa, e não é uma promessa transitória, não é qualquer promessa que Jesus ele faz para os seus discípulos. Versículo 20 ele diz, versículo 19, só para a gente contextualizar: portanto ide e fazei discípulos de todos os povos ou nações, e torne discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito, ensinando-os a obedecer tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei convosco até a consumação dos séculos, ou até o tempo do fim. A palavra, o advérbio de tempo que aparece aqui, nos séculos, aqui aparece um advérbio de tempo, do grego aiônio, não é kairos, é aiônio. Aiônio significa um tempo que os homens não compreendem, mas é um tempo que Deus o conhece porque Ele o criou. É isso que significa aiônios, é um advérbio de tempo que os homens não conseguem compreendê-lo, mas Deus o conhece porque Ele o criou. Deus é o criador do tempo. Não é o tempo que gerou Deus, mas é Deus que gerou o tempo. E Deus usa o tempo para benefício do seu reino. Jesus ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Assim seja. Como ele estava dizendo, igreja, pregador, pastor, obreiro, jovem, qualquer um de nós que não
tivermos a essência da presença de Jesus na nossa vida, é como um saco vazio, é como um instrumento de corda sem corda, é como um piano sem teclado, não tem um primordial, não tem aquilo que dá vida e significado ao seu propósito. Irmãos, e Jesus, Ele tem o poder de estar em todos os lugares, mas Jesus, por certos momentos, decide não se manifestar em alguns lugares. Sabe por quê? Ele está presente em todos os lugares, sim, mas em determinados momentos Deus prefere não se manifestar. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm Ele como prioridade. As pessoas hoje estão virando poetas do Evangelho, mas não estão sendo cristocêntricos, perderam a essência de que Jesus é o centro, Ele é o guia das nossas almas. O escritor aos Hebreus vai dizer, divinamente inspirado, que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador de nossa fé. Irmãos, ninguém caminha assim, porque senão a gente tropeça, tá certo? A gente olha para o chão, mas no mundo espiritual a gente tem que andar assim, olhando para Ele, sem medo de tropeçar, porque Ele vai nos conduzir a pastos verdejantes, Ele vai nos levar às águas tranquilas, por amor de seu nome. Davi, quando compõe o Salmo de número 23, ele diz: o Senhor é o meu pastor, e Ele não me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente à água tranquila, refrigera minha alma por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Do que adianta habitar em palácios, ter os melhores adornos de mobília, mas não ter a presença de Deus no coração, não ter a presença do Espírito Santo e de Jesus em nosso coração? Salomão, segundo a história de Flávio Joséfo, diz que Salomão, em toda a sua vida, nunca colocou um talher de metal que não fosse de ouro ou prata em sua boca. Salomão se vestiu com as melhores roupas, comeu a melhor comida, teve as melhores companhias. Foi um homem que aliou sabedoria com poder, um homem que construiu o Beit Mikdash, um homem que Deus usou de sobremaneira. Mas quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele vai dizer: tudo é verdade. Aprendi uma coisa. Salomão teve 3 estágios da sua vida. Ele teve o estágio da sabedoria, ele teve o estágio da loucura e do devaneio da sua alma, e em terceiro ele teve o estágio da consciência, e escreve Eclesiastes dizendo: olha, tudo é vaidade. A palavra vaidade tem o significado de depositar a fé ou a esperança naquilo que não pode te retribuir, depositar a sua expectativa de vida do amanhã naquilo que não pode te fazer nada, não, que é insípido. A riqueza, irmãos, ela traz aquela alegria, como a brisa da manhã, que vem o sol e aquela brisa vai embora. Mas Salomão entendeu que tudo isso é vaidade, sem a presença do Deus Altíssimo, porque ele quase mais um pouquinho só, um homem com tanta sabedoria, mais um pouquinho só, ele liberava o limiar de perder a sua salvação. Mas ele entendeu que é melhor estar na presença de Deus, irmãos. Nós precisamos de Jesus no nosso coração. As nossas mensagens, elas têm que ser cristocêntricas, elas têm que ser bíblicas. Precisamos voltar
essência do Evangelho e da palavra de Deus, compreendemos a palavra, nós vamos receber poder, porque quem busca recebe, quem pede, irmão, batei, abrir-se-vos-á. Aquele que pede, recebe, aquele que procura, encontra. E nós estamos aqui, clamando nos pés de Jesus. Jesus nos alimenta desse pão vivo, nos dá desta água, como aquela mulher samaritana, dá-me também, Senhor, desta água. E Jesus disse: mulher, se tu soubesse com quem tu falas, tu pediria a mim, eu lhe daria da água que jorra para a vida, e jamais você sentiria sede, porque esse poço que foi escavado por nosso antepassado, por seus antepassados, os patriarcas, a água que tem aqui, você sempre tem que vir buscar, mas a água que eu vos tenho para oferecer, ela desce dentro da sua alma. Nós precisamos do poder, nós precisamos de Jesus na nossa vida. Não podemos abandonar Jesus e os seus princípios fundamentais para a nossa alma. Eu quero que vocês se coloquem de pé. Irmãos, eu tenho me espantado de muitas coisas que eu tenho ouvido por aí, tenho visto. Mas já dizia um amigo e um sábio, que a gente, às vezes, é melhor ouvir do que não ter audição alguma. Mas eu tenho ouvido tanta falácia, pessoas tentando romantizar as Escrituras. Hoje em dia tem muito esse negócio de acróstico, né? Acrônimo. Pega o acrônimo. O que é acrônimo? Você pega a palavra amém, aí você fala: não, a palavra amém não significa assim seja. O A significa isso, o M significa isso, o E significa isso, o M significa isso. Não, isso é pura mitologia. Amém significa assim seja. Ponto final. Pessoas dizendo: olha, que lá em Gênesis está escrito no princípio não é no, é o, não tem o N. Para com isso. Vai estudar língua, vai estudar, fazer crítica textual. Ali é artigo. Ali não é artigo, é preposição. Preposição pode ser em ou no, não é o é artigo, o, a, os, as, artigo. Vai estudar língua. E aí, grandes pessoas falando, são pessoas muito influentes, aí todo mundo, uau, essa é nova, uau, lindo, maravilhoso. Então ali não é no, eu não tenho ele, é o princípio. Oh, que grande revelação, que grande revelação. E meus ouvidos, ainda bem que eu só tenho ouvido para tampar, fica mais fácil. Aí eu tampei esse ouvido aqui e falei: Jesus, tem misericórdia. Jesus, tem misericórdia, Senhor. Não faz isso não com meus ouvidos, ou com o meu ouvido no celular. Faz isso não, Jesus. Irmãos, é tanta bobeira que você ouve. Por isso que nós precisamos voltar às Escrituras Sagradas. Nós temos a melhor tradução de Bíblia aqui nas nossas mãos. Não adianta alguém falar: pastor, mas a Bíblia está errada, porque aqui aparece o nome de Deus, aqui aparece Ele, né? Se é pronome de tratamento, se é um substantivo, não vai mudar absolutamente o contexto, irmão, revela o texto. Aqui a Bíblia nós temos uma tradução muito excelente. Tanto é que já fazem quantos anos estão tentando desconstruir essa tradução e não conseguem, de tão boa que ela é. Como você vai achar defeito aonde não tem defeito? Quem procura defeito aonde tem defeito encontra, mas quem procura defeito aonde não tem defeito fica sempre tentando remoer. Mas bendito seja o nome do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos e que nossa oração seja para que Deus nos dê poder. Não é o poder para nos exibirmos, para nos mostrarmos, mas é o poder quando alguém moribundo chegar: pastor, eu estou miseravelmente enfermo, eu estou acometido de uma enfermidade mortal, a minha alma, pastor, está em frangalhos,
está despedaçada, e nós vamos orar, e Jesus vem com bálsamo, Ele sara a ferida da alma do ser humano. Tanto é que a palavra psicologia é um composto de duas palavras no grego: psique, que é alma, e logos, estudo da alma. E quem criou a psique? Deus. A alma do homem foi Deus que o fez alma vivente. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, Senhor, ó Deus bendito, meu Deus, que nós possamos ter o desejo, como escreveu o salmista, dizendo que a minha alma tem sede por Ti. A minha alma, Senhor, anseia pelas correntes de água, assim como as corças, Senhor, elas suspiram apenas pelo cheiro das águas, assim nossa alma, ela tem sede de Ti. Meu Deus, que o nosso coração seja como o coração de Davi, Senhor, dizendo uma coisa: eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar na Tua presença todos os dias da minha vida. Senhor Deus, nós te suplicamos nesta noite, não que o Espírito venha porque Ele está, mas que Ele se manifeste no nosso meio. Meu Deus, para que no nosso coração seja como um rio, Senhor, de água límpida, e aonde esse rio passar, meu Deus, vai brotar, vai, Senhor, ter rebentos ali, Senhor, de brotos, esperança, Senhor, ó Pai, florescerá e dará fruto na estação apropriada. As nossas folhas não murcharão, porque as nossas raízes, Senhor, elas estão na superfície das águas da chuva temporânea. A nossa alma está bebendo, Senhor, dos mananciais das águas que vêm da Tua presença, ó Deus. Senhor, que a Tua presença esteja conosco, como Paulo disse: não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selado para a vossa redenção. Que nós possamos, Senhor, examinarmos a Tua palavra. Senhor, obrigado por esta noite. Meu Deus, obrigado por cada vida. Meu Deus, que nós venhamos abraçar a causa, meu Deus, das missões transculturais. Que nós não venhamos, Senhor, esperar por alguém nos convocar para falarmos de Jesus para alguém, mas que nós possamos, Senhor, ó Deus, sermos essa centelha que vai incendiar, Senhor, toda uma nação para a glória e louvor do Teu nome. Senhor, nós te louvamos pela Tua presença. O Senhor é conosco, aonde quer que nós andarmos, Senhor, o Senhor será o nosso escudo, o nosso broquel. O Senhor é o nosso alto refúgio, mesmo diante da luta, da perseguição. Nós temos o Senhor como guia de nossas almas, como nosso sumo pastor, como nosso sumo sacerdote. E o seu sacerdócio é superior ao de Melquisedeque, porque o Senhor é rei para sempre. Senhor Jesus, obrigado por esta noite maravilhosa. Que o nosso coração, Senhor, seja, Senhor, o lugar onde o Teu Espírito possa, Senhor, estar trabalhando, estar moldando um projeto, algo maravilhoso, para que o Senhor possa ser glorificado através de nossa vida, Senhor. Obrigado, nós te agradecemos, em nome de Jesus, desde agora e para sempre. Amém e amém. A igreja pode tomar o seu assento, por gentileza. Irmãos, nós já vamos para aqui os nossos avisos, sinais.